Montar o seu setup para jogar tem algumas dificuldades quando o assunto é cabos. Primeiro é a quantidade deles, então muitas vezes a gente está tentando montar aquele setup maneiro, bastante instagramável para as redes sociais e tudo mais, e os cabos são facilmente a parte que dificultam você montar um setup bonitinho, clean, para você lançar nas suas redes sociais. Mas até do ponto de vista prático, você fazer o gerenciamento desses cabos começa a ficar mais complicado, quando você tem que mover as coisas para limpar, por exemplo, fica um nó em cima do outro, então a coisa pode fugir do controle bem rápido e também você está literalmente amarrado a alguns deles. Então, às vezes você quer se mover, pegar alguma coisa, seus periféricos com fio fazem você perder o controle aí do seu computador, do seu dispositivo. Então, para escapar de tudo isso, a gente vai mostrar um setup 100% sem fio. Então nós temos aqui vários periféricos da Corsair com a capacidade de se conectar no seu PC sem usar cabos, e alguns até também conseguem com cabos. Alguns são bem versáteis que estão aqui. Nesse vídeo então nós vamos falar um pouquinho das vantagens dessa mudança, de você trocar para o setup sem fio, as desvantagens e ajudar vocês a decidir, será que é hora de dar o fim nos cabos? Para o nosso setup, então, nós vamos usar um conjunto de, primeiro, um headset. Esse aqui é o Void RGB Elite Wireless. A linha Void já é uma linha já histórica aí da Corsair, então estamos com uma versão atualizada do fone sem fio. Aqui no centro nós temos o Casim Air Wireless, é um teclado de perfil bastante fino, então fechando a nossa combinação. Por fim, está o mouse. Esse aqui é o Corsair Qatar Elite Wireless. Então, teclado, mouse e headset sem fios. Nós também temos um mousepad, mas todo mousepad é sem fio. Na verdade, uma das mais recentes inovações da área é os mousepads com fio, ou porque eles têm LEDs e aí eles precisam piscar e daí eles ligam na energia, ou alguns mousepads que têm carregamento por indução. Então, na verdade, os mousepads são a parte da indústria que está fazendo o caminho contrário do resto dos periféricos. Eles já eram sem fio e alguns estão ganhando fio, mas não é o caso do MM350 Pro, que ele continua sendo um bom e velho mousepad sem fio. Vamos abrir isso aqui e vamos montar esse setup. Ok, senhores, a primeira vantagem óbvia de um setup sem fio é o quanto ele é clean. Como vocês podem ver, a minha mesa aqui já está com os 3 periféricos e não tem nenhum cabo passando por lugar nenhum. Quer dizer, tem cabos aqui, mas já vamos explicar o que são eles indo um a um dos periféricos. Então, começando pelo que está na minha cabeça, vamos falar do Void RGB Wireless. A primeira mudança dele em gerações, comparado com algumas gerações anteriores, é o sistema de iluminação dele. Então, ele tem iluminação RGB, algo que provavelmente você vai evitar quando estiver usando ele sem fio para aumentar a autonomia, mas você pode usar ele também com RGB e principalmente com cabo, e você vai poder vai fazer a sincronização das luzes dele com o resto dos seus periféricos. Então ele também trabalha em conjunto com a tecnologia iQ da Corsair. O Void, ele é um fone sem fio que ele opera na frequência de 2.4 GHz, tanto que ele usa isso aqui, ó. Esse aqui é um transmissor e receptor, né? Ele faz as duas coisas, operando na radiofrequência de 2.4 GHz. Por que isso aqui é importante? Se você usa um fone Bluetooth, você pode lidar com problemas como a latência. Então, mesmo versões mais recentes do Bluetooth, você tem ainda uma diferença aí nos timings aí da comunicação dos dispositivos, e isso para games é péssimo. Para alguns casos mais graves, você vai ter aquela sensação esquisita de que o personagem está mexendo a boca e o som está saindo com um pouquinho de atraso, que é perceptível. Principalmente para a galera que joga competitivo, você vai receber os sons com um certo delay, e como a gente está falando de um game competitivo, em que normalmente quanto mais rápido você responder as coisas, melhor a sua performance no jogo, latência não vai ser bem-vinda nos seus fones. Então ele conecta com 2.4 GHz para escapar desses problemas de latência. Você pode usar esse receptor aqui nos PlayStations, pode usar no PC, na PlayStation 4 e 5, e também funciona no PC e no Mac. E a diferença dele é que ele tem aí o sistema de iluminação novo, então ele vai sincronizar com os seus dispositivos. Se você estiver usando o aplicativo da Corsair ou outros softwares compatíveis, né, com a iluminação RGB, você pode trocar informações para que ele pisque aí na mesma velocidade e nas mesmas cores, no esquema de cor do resto dos seus periféricos. O principal ponto negativo de você usar um headset wireless, o primeiro deles é um aumento no peso dele. Então, comparado com outros headsets que não são sem fio, eu percebo que ele é um pouquinho mais pesado. Isso acontece por conta da bateria. Então, para você conseguir ter ele sem fio, obviamente não vai ter um fio trazendo energia. Quer dizer, tem um fio, esse aqui vem na caixa, mas a função dele é para carregar o fone. Então, você não vai ter um cabo trazendo energia, ele precisa ter uma bateria interna. Não estou achando pesado, né? Ainda acho ele bem confortável, principalmente por conta aí da boa construção dele aqui. Ele tem
um tecido aqui, uma malha aqui nos acabamentos que é bem confortável, uma almofada daquelas com memória que a gente diz, né, que ela volta para a posição original. Então ele é confortável ao uso, mas ele é perceptivelmente um pouquinho mais pesado do que fones sem bateria. E o segundo problema é a questão da autonomia, porque um fone com fio não tem autonomia. Tipo, ele funciona enquanto tiver um cabo ligando ele no dispositivo, então quantos anos durar o fio vai durar a autonomia do fone. Neste caso aqui nós temos uma autonomia limitada pela capacidade da bateria. E vê que é uma disputa inversamente proporcional. Quanto mais bateria você coloca, mais autonomia você tem, mas mais pesado fica o fone. Então você tem que fazer um balanço entre manter ele com um peso que não é muito grande e também, ao mesmo tempo, entregar uma boa autonomia. O Void tem uma autonomia estimada de 16 horas de uso, então você vai usar ele por alguns dias antes de você necessariamente precisar carregar, ou exceto se você for um psicopata e estiver tentando pegar uma skin no COD, talvez você não precise carregar ele várias vezes ao longo do seu gameplay, mas acho que essas pessoas são a exceção. Em geral, você vai ter aí umas 3, 4 sessões de 4 horas de gameplay antes de você precisar pôr ele para carregar. E outra questão importante é também a distância que ele tem alcance no sinal. Então o Void tem um alcance máximo de 12 metros. Então ele tem uma vantagem de quando você está numa videoconferência ou foi buscar alguma coisa durante a sua partida, né? Buscar alguma coisa porque você está com calor ou alguma coisa para beliscar, você consegue levantar e ainda está ouvindo o que a galera está falando no Discord, no seu squad. Às vezes você se arrepende de ter a capacidade de continuar ouvindo na real, mas você tem essa capacidade. Algumas coisas legais para comentar do design dele é que quando eu viro ele aqui para cima, ele muta, inclusive ele me dá um sinal sonoro. É esse barulhinho que tá fazendo. Temos o LED indicativo também, aqui eu consigo ver que tem um LEDzinho aqui no microfone também. E ele tem uma série de comandos. Então, por exemplo, aqui eu consigo já regular o volume, aumentar e diminuindo. Consigo mutar ele com esse botão físico, apesar de que é mais maneiro só virar isso aqui para cima. Agora saber que está mutado. E o resto ali é o botão liga e desliga. Então eu já tenho alguns comandos básicos que eu posso fazer direto nele, sem a necessidade de mexer ali no computador. E tem esse giro aqui que é sempre útil para quando você quer manter ele no pescoço, vai fazer alguma coisa e não quer largar na mesa, quer ter ele à mão. Ele fica confortável aqui de você carregar dessa forma. Bem legal, gostei do design, gostei, achei confortável. E o aumento de peso dele, pelo menos comigo usando aqui, não parece um problema. Outra coisa bem crítica que muita gente tem de olho também, tem que ficar de olho, é a questão do óculos. Como você pode ver, ele não está brigando com o meu óculos, então eu estou mexendo ele bastante e ele não está tirando meu óculos de posição, não tá pressionando meu óculos contra o meu rosto, meu óculos está basicamente na mesma posição graças a essas almofadinhas. Ok, dando continuidade então, agora é hora de a gente dar uma olhada no K100 Air, que é o teclado que nós estamos usando nesse setup. Ele é um teclado do tipo mecânico, mas ele tem uma diferença bem relevante de outros teclados, que é o perfil. Então, muitas vezes a gente vê aqueles teclados um pouquinho mais altos. Esse cara, ele tem um perfil bastante fininho. Para conseguir isso, ele usa um outro tipo de switch. Esse aqui é o Sherry MX, o Ultra LP Tactical. Ele é fino, bem baixinho, mas ele tem um design bem diferente para conseguir que você tenha uma distância de deslocamento da tecla baixinha, por conta da altura, né, que nós temos disponível aqui, mas ainda assim tem um feedback mais pronunciado, que é aquilo que a gente gosta, né, no teclado mecânico, que você sinta que deu comando. Ele até tem um som mais perceptível, apesar de não ter o clique, e principalmente ele é acionado a um pouco movimento, você já tem com pouca distância, né, você ativa rapidamente as teclas, que é o que você quer que o teclado seja, ele seja bastante responsivo. Ele é versátil, então você pode ligar, por exemplo, com o próprio cabo dele USB, direto no computador, o que você vai fazer provavelmente para carregar, porque se você vai usar no cabo, você precisa ter comprado um teclado sem fio. Mas além de usar ele, a conexão USB no próprio computador, você tem a opção de conectar ele através do Bluetooth 4.1. Ele promete uma latência inferior a 1 milissegundo quando está usando o Bluetooth, então é uma latência baixa quando a gente está usando ele. Porém, você tem uma outra tecnologia que vai ser importante tanto para o nosso teclado quanto para o nosso... Aqui ele já acende as luzes dele, é? E como ele conecta por Bluetooth, ele inclusive tem a opção de conectar com múltiplos dispositivos. Então você vê que tem aqui um conjunto de teclas de atalho aqui e Bluetooth 1, 2, 3 e wireless. Você pode deixar configurado para, por exemplo, um dispositivo com Bluetooth, outro dispositivo é Bluetooth e quando você aperta aqui você vai alternar para o modo do símbolozinho do Wi-Fi, mas não tem Wi-Fi esse teclado. O que ele usa é uma tecnologia que vai ser importante tanto para o Qatar, né, o nosso mouse sem fio, quanto também aqui para o K100 Air, que é a tecnologia Slipstream. Ela usa um receptorzinho,
caso esse aqui, um donglezinho USB bem compacto, e ela promete uma latência super baixa. Então, de acordo com... Não perca, é pequeno. De acordo com a própria Corsair, essa tecnologia Slipstream, ela consegue reduzir aí os tempos de comandos para algo na casa dos 816 microsegundos. Microsegundos não é uma unidade de medida que a gente use com muita frequência, a gente está acostumado a usar os milissegundos. Então, para vocês terem uma ideia, 1 milissegundo é 1 segundo dividido por 1000. Então, 1 microsegundo é 1 segundo dividido por 1 milhão. Então, quando a gente diz que a latência é de 800 e poucos microsegundos, a gente está falando que ele levou 0,0008 segundos para dar o comando. Resumindo, se a gente coloca isso aqui do lado de um teclado tradicional com cabo e mostra para vocês a diferença de tempo que o comando levou para ser apertado e acontecer na tela, provavelmente vocês não vão ver. Tipo, a nossa câmera mais rápida que grava 1000 quadros por segundo e como você pode, ou seja, ela mede 1 milissegundo. Então, em teoria, a gente não consegue nem medir a latência dos comandos com essa câmera. Vai ser instantâneo tanto com fio quanto sem fio. Então, essa é outra coisa bem importante. As pessoas ficam na dúvida em usar o dispositivo sem fio para jogar. Se você usa tecnologias como Bluetooth, vocês têm sim latências que podem ser perceptíveis, podem chegar na casa de 1 milissegundo, por exemplo, como a gente falou ali, em torno de 1 milissegundo com o Bluetooth, ou até mais. Quando a gente usa periféricos que usam conectores de alta velocidade em wireless, você não deve sentir essa latência, porque ela é baixa o bastante para ser, sei que ele dá a conotação negativa da palavra, mas ela é desprezível. É um tempo de latência baixo demais para você perceber e seu gameplay vai ser tão responsivo quanto fosse um periférico com cabos. Outra coisa legal do Slipstream é que ele pode conectar mais de um dispositivo. Então nós temos 2 dispositivos que vão usar essa tecnologia. Então tanto aí o teclado, o AirSense, quanto também o Qatar. Então a gente vai poder conectar eles em apenas um dispositivo. Terminando nosso papo aí sobre o Qatar, ele tem um teclado do tipo completo, ele só ficou nos devendo um layout ABNT2. Então para a galera que escreve, infelizmente a gente não tem aqui o C cedilha, não tem o layout tradicional para nós brasileiros, não está localizado para o mercado brasileiro. Tem o teclado numérico, então ele é um teclado bem completo e também tem alguns atalhos aqui de mídia, sempre bem-vindos aí para regular volume, mutar ou avançar e voltar nas faixas. Também tem mais de um perfil, pode ver que tem um rostinho aqui, eu posso configurar diferentes perfis e também dá para configurar as luzes direto aqui no botão. Claro que provavelmente você vai aproveitar o software da própria Corsair, né, para fazer os negócios piscar tudo no mesmo ritmo, mas você também pode, aqui diretamente tem um botão físico para você fazer essas configurações. Beleza, e vamos fechar com o nosso último periférico. Então esse aqui é o Qatar. Ele é um mouse do tipo ambidestro, então pode ver que ele tem a mesma pegada aí, se fosse canhoto ou destro. Só ia ter a desvantagem desses 2 botões, né, que estão bem ao acesso do polegar. Se você é destro, se você é canhoto, canhotos conseguem apertar esses botões? Meio que dá, mas talvez dê. Voltando aqui então, eles são todos configuráveis, né, então você pode dar novas funções para cada um desses botões no software. O sensor aqui do Qatar Elite é um Corsair Marksman, é um sensor aí que chega a 26.000 dpi. E outro destaque dele é que ele usa aqui os switchzinhos Omron. Eles têm então uma alta durabilidade, é uma coisa importante, né? Pra você não quer que eles estraguem cedo, você vai poder dar muitos cliques antes desse mouse começar a dar sinais de problema. Outro balanço complexo aqui é a questão, de novo, autonomia versus peso. Então o peso do Qatar Elite Wireless é de apenas 69 gramas. Então ele é um mouse interessante para a galera que gosta de um mouse mais leve na pegada, mesmo ele não sendo daqueles tipos vazados, como a gente já vê em alguns mouses, para a galera que é fã de tripofobia e tudo mais. Mesmo não sendo desse tipo vazado, ele tem um design bastante fino e leve para quem gosta desse tipo de pegada, né, do mouse. O grande duelo da questão do peso é quanto mais você aumenta a bateria, mais fica ele mais pesado fica o mouse, mas também você ganha mais autonomia. Então, apesar de ter só 69 gramas, o Qatar Elite Wireless conta com uma bateria com uma autonomia que vai até 100 horas quando você está no modo Bluetooth e 60 horas quando você está usando a tecnologia o Slipstream. Então, aqui vem um ponto importante. Ele também pode ser usado, assim como o K100 Air, pode ser usado em diferentes modos. Ele tem um chavezinho aqui, então puxando para esse lado ele ativa o modo Bluetooth. Então agora ele pode ser pareado com um dispositivo Bluetooth, ser usado aí, sei lá, quando você está usando o seu num notebook, está fazendo um uso leve, cotidiano, você não precisa de toda a performance da leitura rápida dos seus comandos, você pode usar ele no modo Bluetooth, a latência vai ser bem tranquila para isso. E quando você está jogando, você pode virar aqui para outra chave, que tem o símbolozinho de novo do Wi-Fi, você puxa ele aqui, e agora ele está procurando o receptor Slipstream. Então ele tem um nele mesmo, guardadinho aqui dentro de uma caixinha, você tem ele disponível.
Mas, como nós temos 2 dispositivos compatíveis com a tecnologia, a gente pode usar somente um deles. Então, posso configurar o do teclado ou só o do mouse, a forma como ambos se conectam no seu PC. E aqui, como ele aumenta muito o pull rate, né, a velocidade que ele faz a leitura de novos comandos para reduzir a latência dos seus comandos, ele tem a autonomia dele reduzida para 60 horas. Mas, como você pode ver, até no modo performance, ele ainda vai entregar 60 horas de autonomia. E fechando o nosso setup, é literalmente a base dele, né? Esse aqui é o mousepad, o MM350 Pro, ou como eu prefiro dizer, o 350 Pro. Ele é um mousepad de porte grande, então pode ver que ele é para você realmente pôr todos os seus periféricos. E ele tem um acabamento premium, então ele tem bem caprichadinho aqui a parte das costuras nas laterais, um acabamento emborrachado na parte inferior, para que ele não deslize de forma nenhuma. Ele tem uma malha trançada bem fininha, então o objetivo dele é ser um mousepad do tipo Speed, né? Você vê que o mouse desliza com praticamente nada de atrito na mesa. Então combina muito bem com esse mouse para quem está querendo fazer realmente um setup aí para você fazer deslizar muito na mesa com praticamente nenhuma resistência. E outra coisa bacana é que ele tem um acabamento resistente a respingos. Então, sei lá, se você for um idiota como eu e derruba a água, você vê que estou fazendo bolinhas de água e as bolinhas de água não estão entrando no mousepad. Eu ainda não sei como é que eu vou resolver isso aqui depois. Mas é maneirinho aqui, ó. Fica as gotinhas. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Esse é o tal do mula. Ok, agora eu derramei mais do que eu tinha em mente. E pra fora do mousepad. Não, o resto não foi proposital. Agora eu esbarrei no copo. Ela realmente não tá absorvendo a água. Só não sei o que fazer com essa água agora, porque ela realmente tá ficando aqui. Dá até pra brincar de juntar as bolinhas assim. Ela não... o tratamento dela não absorve água. Os demais periféricos não são a prova d'água, mas o mousepad e o negócio é muito louco, porque depois de fazer um copo d'água todo em cima dele, ele tá completamente seco. Nossa, nada de água entrou nele. Terminamos de juntar aqui a galera, fechamos as cristais do Thanos, então vamos jogar um pouquinho. Bom, galera, uma das coisas que ajuda muito quando você faz o seu setup completo numa única empresa é o gerenciamento dos periféricos. Então, como a gente está usando um setup 100% Corsair, eu tenho todos eles gerenciados por um único software. Então a gente está usando o Corsair iQ aqui e vê que todos eles já apareceram. Inclusive eu já fiz uma substituição em uma configuração. Eu peguei aqui o Slipstream Wireless e eu configurei para eles ser um único receptor para todos os 2 periféricos aqui, o teclado e o mouse. Foi bem tranquilo esse processo, foi ligar eles com um fio e clicar ali para sincronizar. E aí ele simplesmente fez uma varredura de todos os periféricos conectados com fio compatíveis e sincronizou com eles, então agora eu estou usando somente um receptor para tanto o teclado quanto o mouse, está feito emparelhamento. Ó, você aqui emparelhar, ó, é simples assim, ligue todos os dispositivos com o cabo, clique em conectar e ele faz o processo super rapidinho. Agora olhando um pouco da configuração, das configurações que nós temos possível, né? Você pode vir em cada uma delas, cada um dos periféricos que a gente está usando e mexer nas atribuições de cada tecla, atribuições de hardware, ver que ele vai sincronizando as minhas modificações ali em tempo real. Então, por exemplo, agora ele está fazendo esse caos aqui de cores, eu posso trocar para o modo pulso de cor, agora ele está só numa cor. É bem tranquilo você ou pegar modos pré-definidos aqui, né? Por exemplo, sei lá, modo chuva. E agora ele tá chovendo, eu acho. A gente consegue fazer trocas das configurações de LEDs, ó, bem rapidinho. Clica ali, ele faz o upload e é mandado para o teclado e ele começa a reproduzir. Você pode até mudar quais são as regiões que você vai iluminar, né? Então, por exemplo, aqui eu estou iluminando todo o teclado, mas eu posso escolher, por exemplo, iluminar somente aqui o WASD. Posso iluminar essa região aqui. Ou posso customizar uma, né? Posso escolher diferentes regiões e teclas e tudo mais e fazer diferentes perfis e fazendo essas modificações. É bem tranquilo fazer isso aqui direto pelo próprio software. Dá para mudar até a iluminação do fone que eu estou usando, como é que é o brilho aqui na lateral, ou se eu quiser aumentar, né, a autonomia, ganhar um pouquinho mais de autonomia, eu posso ir lá e simplesmente tirar ela, né? Mas aqui está funcionando em geral bem. E um detalhe interessante é que a gente tem algumas sincronias com outros softwares, como por exemplo o NVIDIA Broadcast. Então esse software
Corsair já tem algumas configurações que relaciona com os softwares da NVIDIA, então como o Reflex também, o Qatar já é pensado em usar em conjunto aí com a NVIDIA Reflex. Tem umas outras coisinhas que vieram na interface, tipo aqui, ó, como está aquecimento do processador, a tensão na placa de vídeo. Tem algumas coisinhas que ele também puxou aqui de outros softwares ou de outras partes do hardware. Aproveitar enquanto o jogo está aqui carregando, vamos ver como é que funciona o headphone, né, que vem nesse headset. Então, trocando agora para ele, um pouquinho de áudio para vocês ouvirem como é que é a captação da minha voz usando ele. Alô, testando o som, tá bom? Tá bom, volume aí? Alô, alô, alô. E, claro, a vantagem de você ter a possibilidade de mutar com o movimento é que você consegue fácil, né, precisa falar com alguma outra pessoa, você gira pra cima e ele muta, ó. É bem prático. Na verdade, eu até não vejo muita função por ter um botão aqui, né, pra mutar, mas eu não vejo tanta função para ele, já que realmente é muito mais fazer isso. Beleza, vamos jogar. Vamos por um pouquinho de experiência de gameplay com ele. Bom, passando algumas impressões iniciais que eu tô tendo aqui jogando, o primeiro é que, apesar de ser um perfil bastante baixo, tem bastante feedback mesmo no teclado, não vai bater um teclado com um perfil já mais alto mesmo, né, que dá toda aquela distância de deslocamento de tecla, mas é bem impressionante o quanto, apesar de ser baixinho, você tem um bom feedback dos seus comandos. Obviamente não estou sentindo diferença de ser sem fio, a latência tá ótima, a responsividade do gameplay tá muito bom, e algo maneiro é que esse mouse combinado com esse mousepad realmente é muito ágil. Para quem quer um feedback bem leve, mesmo, tipo, ter aquela sensação aí de que o mouse não pesa nada. 69 gramas e o estilo speed do mousepad tá bem gostoso de jogar, especialmente para um game rápido, como é o caso do COD. Isso é bem-vindo, né? É um gameplay mais frenético, então... Caramba, nem vi essa bala. Tem uma resposta bastante rápida e eu preciso porque esse gameplay é todo frenético. Eu tô tendo... Tá dando uns ruim da minha internet, eu acho. Inclusive, o headset ele é do tipo que isola bastante, então quando eu tenho que ouvir alguém, eu preciso remover ele, que ele me deixa bem isolado no jogo. Isso é, claro, preferência pessoal. Se você quer ficar imerso no jogo, isso é um feature. É interessante você ter essa imersão, você não escuta tantos barulhos externos, você pode focar mais no jogo. O grave é bem pronunciado, mas ele, né, especialmente porque eu tô jogando COD e tudo tá explodindo, então eu tô reparando bastante isso. Mas eu vejo que as outras frequências também não parecem estar subrepresentadas, né? Agudos e intermediários também tô conseguindo ouvir, mas como é tiro e porrada e bomba, o que eu tô notando é os graves. Bom, galera, esse foi um rolê então num setup 100% wireless. Tem seus benefícios, especialmente quando você combina todos em uma única empresa, então, como é o caso aqui da Corsair, você consegue gerenciar tudo em um único software. Você já tem algumas questões resolvidas, como latências, então eu não tenho problema em jogar um game competitivo usando um periférico sem fio, é minha falta de talento mesmo que tem atrapalhado um pouquinho. Mas não, claro que você tem algumas coisas que acabam sendo... alguns pontos negativos. Então, a questão das autonomias, né? Vários desses dispositivos vão aguentar múltiplas horas e múltiplas sessões de gameplay, mas é uma coisa que você tem que lembrar. De vez em quando eles vão precisar carregar. E também a questão de alguns deles, principalmente questão de peso. Então, o headset pesa um pouquinho mais por ele ter uma bateria, mas eu não acho que seja desconfortável jogar com ele, ou mesmo o mouse. Apesar de ele ter a bateria, ele é leve. Para quem está procurando um perfil de mouse mais compacto, mais leve, ele atende isso muito bem. E, claro, o mais importante, olha como fica clean setup, então você tem essa vantagem, fica super organizado a sua mesa e você também tem muito mais versatilidade, então sei lá, se a galera joga meio assim,
vou jogar sim, ou eu vou sair de perto do PC, mas eu quero continuar ouvindo a galera que tá no chat, eu tenho tudo isso disponível diferente no PC, de que eu iria arrancar o meu gabinete se eu esquecesse de tirar o fone. Galera, então esse foi nossas impressões com esse kitzinho wireless da Corsair. Para mais testes aqui no Adrenaline, é só assinar o canal que vocês não perdem quando a gente perde os cabos. E foi bom.